Jesus abençoe cada um de nós. Uma mensagem de Deus aqui, com brevidade para quem puder assistir. A mensagem de hoje ela vai abordar o tema de glória, né? Por que esses crentes eles falam glória a Deus? Então, toda glória, honra, majestade, poder, força a Deus. Eu falo assim, também falo. Glória a Deus por isso. Então, isso está na Bíblia, tem mais de 40 referências bíblicas que falam sobre esse assunto, bem mais. Mas eu vou me ater a alguns temas e algumas passagens que vão ser mais completas para de repente não falar algo que esteja solto, para não ter risco de repente de alguém dizer, não, ele pode ter trazido aquele versículo fora do contexto. Então, para não ter esse tipo de risco, eu vou trazer um capítulo inteiro para falar sobre glória. E antes disso, eu vou falar também sobre o significado de glória, né, pelo dicionário em português, que seria grandeza, honra, orgulho, né? No dicionário diz aqui dos significados seria uma fama que uma pessoa obtém por feitos heróicos, grandes obras ou por suas extraordinárias qualidades. Então, vamos iniciar com alguns salmos. Salmo 24:10 diz: Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Salmo 115, primeiro versículo: Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome por teu amor e por tua fidelidade. Então observamos que o cristão ele busca entender cada vez mais que toda glória e honra é a Deus. Mas meu eu, a minha vontade, a minha carne, por que eu não posso me glorificar ou dizer eu sou bom nisso aqui, eu sou muito bom nesse tipo de refeição que eu faço, nesse tipo de atitude que eu tomo em relação a alguma coisa, até numa gestão de administração de alguma empresa ou até na casa mesmo, porque isso tudo que é bom vem de Deus. Então o motivo da gente glorificar a Deus é porque Ele, pela misericórdia, pela bondade, pelo amor que Ele tem, Ele nos concede dons do jeito que Ele desejar. E quando a gente tem esse entendimento, a gente glorifica cada vez mais o nome dele. Então, basta tão somente glorificar a Deus, basta tão somente a pessoa ir para um quarto isolado e orar, se ajoelhar. Não, a gente também busca fazer o que Deus nos ensina, que é testificar a nossa fé mediante obras. Então, se a gente entende que a gente tem que glorificar o nome de Deus, inclusive nas nossas obras, no que a gente faz em relação a louvá-lo, adorá-lo, a gente entende que a gente cada vez mais vai se podando para fazer a vontade dele. Então, Salmo 24:10, quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Salmo 115:1, não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome por teu amor e por tua fidelidade. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então Deus ele também nos transforma com glória cada vez maior. Mas de que forma? Mediante a completude do Espírito Santo de Deus em nós, quando buscamos verdadeiramente e quando nos diminuímos para fazer a vontade dele, para que ele venha nos habitar, para a gente fazer a vontade dele. Em alguma mensagem anterior eu falei que minha fé era pequena para fazer uma certa boa conduta, né, diante de Deus, mas graças a Deus, né, minha fé tem aumentado e eu pude fazer isso hoje para a glória e honra de Deus. Como é para a glória e honra de Deus, né, então eu não preciso esclarecer nem dizer o que foi realizado, tá bom? Então, agora vamos falar mais um pouco de Deus no livro de Jó, Antigo Testamento, capítulo 26, versículo 7. Ele estende os céus do norte sobre o espaço vazio, suspende a terra sobre o nada. Suspende a terra sobre o nada. Isaías capítulo 40, versículo 22. Ele se assenta no seu trono acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro, como uma lona, e os arma como uma tenda para neles habitar. Então observamos que Deus, antes dele criar o universo, né, as galáxias, os sistemas, os próprios planetas, o planeta Terra, por exemplo, né, porque Deus ele criou os corpos celestes, então vamos ter diversos tipos de corpos celestes, inclusive, né, os satélites naturais como a Lua, que não está aqui, né, exemplificada
nessas esferas aqui com imagens, né, por dentro. Então, Deus é o Todo-Poderoso, que Ele criou Jesus, Deus Filho. Ele é o Todo-Poderoso para também receber Deus Filho depois que tudo estiver sujeito a Deus Filho. Isso significa uma completude, uma plenitude, uma unidade que também é narrada na Bíblia. Aí alguém pode dizer, esse eco da palavra ele está indo longe demais, porque ele agora veio dizer que Deus estendeu os céus, né, conforme passagens bíblicas já foram narradas, tanto em Jó como em Isaías, e também Deus, ele é tão perfeito que ele fez a obra de permitir que as gerações se completem, as gerações aqui humanas aqui no planeta Terra, como também ele, durante todas essas gerações, ele tem cada vez mais, né, completado o número de pessoas que estarão com ele por toda a eternidade. Então, ao longo das gerações, né, Deus vai recebendo pessoas no reino dele. Eu digo recebendo pessoas de que forma? Pessoas que entendem que Deus é o Criador, que Ele enviou o Filho Jesus para que o Filho suportasse os nossos pecados na cruz e a gente viesse a cada vez mais frutificar a vontade de Deus aqui na terra, frutos de arrependimento, frutos do Espírito Santo, para que a gente venha testificar que nós fazemos parte de Deus e que Deus age em nós pelo Espírito Santo dele que nos habita. Então, da mesma forma que Deus estendeu os céus, Ele também virá recolher os céus, porque Deus é tão perfeito que Ele vai fazendo a obra e Ele criou Jesus, depois de criar Jesus Ele criou o universo, criou a terra, criou as pessoas. Ele também Ele permitiu que Jesus, né, entregou a Jesus a reconciliação de todas as coisas e depois todos seremos uma unidade também em Deus, porque isso tudo está narrado na Bíblia, que é a verdade. Então, para não deixar confusão, né, em Isaías capítulo 34, versículo 4, Antigo Testamento, as estrelas dos céus serão todas dissolvidas e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o exército celeste cairá como folhas secas da videira e da figueira. Em Apocalipse capítulo 6, versículo 14. O céu foi se recolhendo como se rola um pergaminho e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então, observamos que Deus ele nos ama tanto que permite que a Terra ainda exista, né, nessa geração, pode ser que ainda permaneça durante outras gerações, para se completar, né, aqueles que Deus vai possuir no reino dele, né, no reino mediante o Filho que é Jesus Cristo. Aí o que acontece em relação a estender os céus e depois recolher os céus? Nós observamos que há uma certa planitude, né, em tanto galáxias que envolvem vários sistemas, como o próprio sistema solar. Então observamos que até a ciência ela tem observado que os céus eles, é como se eles fossem um plano. Então é tudo confirmando o que Deus fez. Deus, o Deus invisível, ele tornou tudo que é visível mediante o poder dele, mediante a palavra dele. Tamanho é o poder de Deus. Então isso, o invisível criando o que é visível. Você acreditar que Deus fez isso, é a fé. E é mediante a fé também que você entende que você tem que frutificar boas obras para agradar o Criador. Então a mensagem mais completa de hoje, ela vai envolver o capítulo 17 de João em sua plenitude e começa assim. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Então Deus Pai, Ele deu autoridade a Deus Filho sobre toda a humanidade para conceder vida eterna a todos os que Deus Pai concedeu a Deus Filho. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Porque é mediante o Filho, mediante Jesus Cristo, que temos acesso a Deus Pai. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse.
Tudo bem, mãe, tudo bem. Eu revelei teu nome àqueles do mundo que me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste. Como eu já falei anteriormente, né? O nome que Jesus recebeu é também nome de Deus Pai, né? Porque o Pai e o Filho são um, mas Jesus ele veio em carne, então a gente sabe que para se cumprir, né, a vontade de Deus, Deus Filho veio em terra para nos ensinar o caminho, porque o próprio Deus Filho é o caminho, é a verdade, é a vida. Então, não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo, protege teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Então, para que haja unidade da igreja, assim como Deus Pai e Deus Filho também são uma unidade. E nós, se aceitarmos Jesus, se termos Jesus em nossos corações, se crermos nele, se fazemos a vontade dele, nós somos uma unidade com Jesus também? Sim, porque Jesus é o nosso cabeça. Nós fazemos parte de um corpo, e esse corpo é de quem? É de Jesus. Então, quando Jesus se entregar, se submeter a Deus Pai, se fazemos parte do corpo dele, nós também faremos parte, nós também seremos sujeitos a Deus Pai. Seremos uma unidade com Deus Pai. Então vamos adiante. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei pelo nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura, que aqui se trata de Judas Iscariotes. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto eles estão no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dê-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Aí a pessoa entende o seguinte: dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. A glória é de quem? A glória é de Deus. Mas Deus também dá glória para os cristãos de que forma? Quando o cristão se esvazia e quando ele é preenchido por quem? Por Deus. De que forma? Pelo Espírito Santo de Deus que Deus nos enviou. Então, a gente tem que buscar cada vez mais amar o Senhor, entender que o Senhor ele é digno de toda glória, honra, louvor, que a gente não pode apagar o Espírito, porque Deus é luz, então a gente não pode abrir mão de fazer a vontade do Espírito Santo de Deus por meio de nós, para que demos vontade à nossa carne, né, em demasia, e assim Deus acabe nos retirando, né, da vida eterna. Então vamos adiante. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Então observe que no final também se fala do amor, né? O amor que Deus Pai tem em Deus Filho também esteja em nós. E o que é o amor? Quem é o amor? Deus também é o amor. Então Deus ele é tão pleno que ele, mesmo sendo uma unidade, ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.
mesmo ele sendo um, ele tem várias virtudes, ele tem vários nomes, e Deus ele também ele é vários significados, como por exemplo, ele é amor, ele é justiça, a Deus pertence o juízo, Deus é luz, Deus nos ensina que ele é tudo, em todos. Deus é santo, Deus é puro, Deus é perfeito. Então, a gente observa que Deus, ele é o Todo-Poderoso e ele é todas essas coisas. Então, busquemos fazer parte de Deus. De que forma? Renunciando vontade, se arrependendo dos pecados que cometemos e entendendo que é nele que nós temos a salvação mediante Jesus Cristo. Uma ótima semana a todos, fiquem com Deus. Jesus abençoe cada um.